Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como fazer esse porta-cartões super fofo. Espero muito que gostem, continue assistindo o vídeo. Se não é inscrito no canal, já se inscreve e clica no sininho para receber sempre as notificações de vídeos novos. Vamos aprender? Você vai precisar de tecido de algodão, manta acrílica, um botão e viés. Cortei a medida de 16 centímetros por 14, duas vezes no tecido de algodão e uma vez na manta acrílica. Vou colocar um dos tecidos de algodão em cima da manta acrílica com o lado direito virado para o lado de cima. Se você preferir, pode alfinetar antes de passar as costuras em linha reta. Para a parte interna da carteira, eu cortei duas vezes a medida de 14 centímetros por 7. Eu vou deixar todas as medidas na descrição do vídeo. Para colocar o cartão, eu cortei duas vezes a medida de 7 centímetros por 7 e duas vezes a medida de 7 centímetros por 6 centímetros. Vou costurar em linha reta o tecido com a manta acrílica. Para fechar a carteira, eu cortei a medida de 6 centímetros por 8, vou dobrar ao meio e passar uma costura em linha reta na parte de cima e na lateral, deixando um dos lados aberto para poder desvirar. Com a ajuda da tesoura, faço certinho os cantinhos, tomando bastante cuidado de não forçar muito e furar o tecido. Para ficar com um acabamento mais bonito, eu vou passar uma costura ao redor de todo o tecido. Cortei os viés do bolso com 7 centímetros. Para cada lado, eu vou usar 2 viés com 7 centímetros. Coloco o tecido com o lado direito virado para o lado de baixo. Abro um dos lados do viés e passo uma costura em linha reta. Viro para o lado direito do tecido, passo uma costura em cima da emenda que eu acabei de fazer e depois passo uma costura na parte de baixo do viés. Vou fazer isso com todos os bolsos. Para pregar os bolsos, eu pego o tecido maior da parte interna da carteira. Eu começo pregando pelo bolso maior, 7 por 7 centímetros. Eu deixo aproximadamente 2 centímetros da parte de baixo do tecido. Coloco com o lado direito do tecido virado para o lado de baixo e passo uma costura na parte de baixo do bolso. Viro o bolso para o lado de cima, alfineto para não sair do lugar. E coloco o bolso menor, que é o bolso de 7 centímetros por 6, na parte de baixo. Para dar acabamento à lateral do tecido, eu cortei o viés com 14 centímetros, viro o tecido para o lado avesso, abro um dos lados do viés, deixo rente à lateral do tecido e passo uma costura. Se eu virar o viés para o lado de cima e passar uma costura em cima da emenda, eu vou ficar com espaço para os cartões muito pequeno. Então, para ficar um pouquinho maior, eu vou dobrar o viés ao meio e passar uma costura bem na beiradinha de fora a fora. Para pregar o botão, eu marquei o meio do tecido que está com a manta acrílica e deixei 3 centímetros da lateral.
Vou montar as partes em cima do tecido 16 por 14 que está sem a manta acrílica. Coloco o tecido com o lado direito virado para o lado de cima, pego as partes internas da bolsinha que eu passei o viés, coloco a parte que está sem acabamento na lateral do tecido e o lado que está com viés para o lado de dentro. Vou deixar o tecido rente à lateral do tecido, tomando bastante cuidado de não colocar o viés na lateral do tecido, porque na hora que eu costuro, eu vou perder o acabamento. Faço o mesmo com o outro lado, alfineto para não sair do lugar. Para fechar a carteira, eu vou colocar a linguetinha no meio do tecido, no mesmo rumo do botão. Coloco com a parte que ficou sem acabamento para o lado de fora, alfineto para não sair do lugar. Viro o tecido em cima dos bolsos da carteira, deixando rente as laterais. Vou passar uma costura ao redor de todo o tecido, deixando na parte de baixo aproximadamente 4 centímetros sem costurar, que é por onde a gente vai desvirar a carteira. Desviro, arrumo os cantinhos com a tesoura, tomando bastante cuidado de não forçar muito para não rasgar o tecido. Arrumo as laterais do tecido que eu deixei sem costurar para poder desvirar a carteirinha. Dobro para dentro e vou passar uma costura reta de fora a fora, fazendo retrocesso no começo e no final, para não desmanchar a costura depois de pronto. Para finalizar, eu vou fazer uma casinha. Se você preferir, ao invés de colocar o botão e a casinha, você pode pregar o velcro. E ficou assim a nossa carteira. Olha só que charmosa! Espero muito que tenham gostado do vídeo. Tente reproduzir na casa de vocês. Se não é inscrito no canal, já se inscreve e clica no sininho para receber sempre as notificações de vídeos novos. Um beijão e até o próximo vídeo.